Tudo que eu queria era acordar em um lugar diferente todos os dias, dormindo ouvindo o som da natureza e seguir viagem sem pressa, apenas deixando a estrada decidir o ritmo. Meu destino era um dos lugares mais especiais do litoral baiano, Caraíva, uma pequena vila onde o tempo parece correr em outra velocidade. Mas antes mesmo da chegada à vila, encontrei o lugar perfeito para estacionar minha casa sobre rodas. Um camping simples, cercado por árvores, longe do movimento intenso dos turistas, e com uma tranquilidade difícil de encontrar nos destinos mais famosos do Brasil. Ali, a Fiorita ganhava novamente seu papel de lar. Era onde eu preparava o café da manhã, organizava os equipamentos, editava vídeos e principalmente onde podia simplesmente apreciar o silêncio. Acordar naquele camping era um espetáculo à parte. Todos os dias, quando eu queria conhecer a vila, bastava seguir até a margem do rio. Ali não existiam pontes. Não existiam carros atravessando para o outro lado. A única maneira de chegar a Caraíva é embarcando em pequenos barcos que fazem a travessia durante todo o dia. A viagem dura apenas alguns minutos, mas ela marca uma mudança completa de cenário. Do outro lado, parece que estamos em outro mundo. As ruas são todas de areia. Nenhum automóvel circula por ali. As pessoas caminham descalças. As bicicletas dividem espaço com as carroças. E o ritmo acelerado das grandes cidades simplesmente desaparece. Durante a alta temporada, aqueles pequenos barcos ficam completamente lotados. Turistas chegam de todos os cantos do Brasil em busca das praias paradisíacas e do charme que transformou Caraíva em um dos destinos mais desejados do litoral baiano. Mas mesmo recebendo tantos visitantes, a vila ainda consegue preservar sua essência. Cada rua de areia convida a caminhar sem rumo. Cada esquina revela pousadas coloridas, restaurantes simples e pequenas lojas de artesanatos. Tudo parece feito para ser apreciado sem pressa. E talvez seja justamente esse o maior encanto de Caraíva. Não existe uma lista obrigatória de atrações. O principal passeio é simplesmente viver o lugar. Seguir caminhando até o encontro do rio com o mar. Sentar na areia, observar o movimento das embarcações, escutar o som das ondas e deixar o tempo passar. Foi ali que encontrei uma das cenas mais curiosas de toda a viagem. Os famosos cachorros caramelos nadadores. Enquanto dezenas de turistas atravessam o rio em pequenos barcos, alguns cães faziam exatamente o mesmo percurso, mas nadando, com uma tranquilidade impressionante. Eles cruzavam toda a extensão do rio como verdadeiros atletas, sem medo, sem hesitar. As praias de Caraíva também impressionam. A água muda de cor conforme a luz do dia. Em alguns momentos,
assume tons azuis esverdeados. Em outros, reflete um verde intenso, típico do litoral sul da Bahia. As extensas faixas de areia permitem caminhar durante quilômetros. Mesmo nos dias mais movimentados, basta andar um pouco para encontrar um trecho praticamente vazio. Depois de alguns dias vivendo esse ritmo tranquilo, chegou o momento de seguir viagem. A Fioretta estava pronta. E a Bahia ainda guardava muitos lugares surpreendentes pela frente. Deixando para trás a tranquilidade de Caraíva, era hora de seguir viagem. A próxima parada ficava a poucos quilômetros dali, mas carregava uma personalidade completamente diferente. Trancoso. Um lugar que conseguiu preservar parte de seu charme histórico, ao mesmo tempo em que se transformou em um dos destinos mais desejados do litoral brasileiro. Mais uma vez, a Fioretta encontrou um novo lar temporário. Escolhi um camping cercado por muito verde, com árvores proporcionando sombra durante boa parte do dia. Apesar da atmosfera tranquila, ele estava bem no meio da cidade. Era curioso perceber esse contraste. Bastava entrar no camping para sentir o silêncio da natureza. Mas do lado de fora, cafés, mercados, restaurantes e todo o movimento de Trancoso estavam a poucos passos de distância. Ali mais uma vez minha casa tinha 4 rodas. Era na Fioretta que eu acordava todas as manhãs, preparava o café e planejava o roteiro do dia. Viajar de motorhome transforma completamente a forma como enxergamos o mundo. Em vez de simplesmente visitar um destino, você passa a fazer parte dele, ainda que por poucos dias. Da
porta da Fioretta até a praia eram cerca de 20 minutos de caminhada. Muita gente talvez preferisse ir de carro, mas eu nunca vi aqueles 20 minutos como um inconveniente. Muito pelo contrário, caminhar sempre foi uma das melhores maneiras de conhecer um lugar. É durante a caminhada que percebemos os detalhes. As casas escondidas entre os jardins tropicais, o cheiro que vem das padarias logo pela manhã. Cada caminhada acabava sendo um passeio diferente. Pouco a pouco, Trancoso ia revelando sua personalidade. Quando finalmente a vegetação se abria, o mar surgia novamente diante dos olhos. As praias de Trancoso mantêm características que fizeram desta região um dos cartões postais da Bahia. Longas faixas da areia convidam a caminhar sem destino. Mesmo sendo um destino bastante conhecido, ainda é possível encontrar momentos de paz, principalmente nas primeiras horas da manhã. Antes que o movimento aumente, a praia parece pertencer apenas ao som das ondas e ao voo das aves costeiras. Mas Trancoso vai muito além do mar. No alto de uma pequena colina está um dos lugares mais emblemáticos da cidade, o famoso Quadrado. Durante séculos, esse amplo gramado serviu como ponto de encontro da pequena comunidade de pescadores que vivia ali. Hoje continua sendo o coração de Trancoso. Ao redor dele estão casinhas coloridas, muitas preservando a arquitetura simples que marcou a origem da vila. Algumas se transformaram em restaurantes, cafés, pousadas e pequenas lojas de artesanato. Outras ainda mantêm o aspecto de uma pequena vila do interior. Na extremidade do gramado está a igreja de São João Batista. Construída no século XVII, ela observa silenciosamente o oceano há mais de 300 anos. Da sua frente, a vista alcança o mar e as falésias que molduram o litoral. É um daqueles cenários que explicam por que tanta gente se apaixona por Trancoso logo na primeira visita. Quando a tarde vai chegando ao fim, o Quadrado ganha uma atmosfera completamente diferente. As luzes começam a acender, os restaurantes enchem suas mesas. A música toma conta do ambiente. Tudo acontece em um ritmo tranquilo, quase como se o relógio perdesse a importância. Depois de alguns dias vivendo nesse ritmo leve, era a hora de colocar a Fioretta novamente na estrada. O litoral baiano ainda reservava muitos encontros, muitas paisagens e novas histórias para contar. Pouco tempo depois, o litoral baiano apresentava um novo cenário. Meu próximo destino era Arraial da Ajuda. Assim como Trancoso e Caraíva, Arraial nasceu como uma pequena vila de pescadores. Com o passar dos anos, conquistou fama muito além das fronteiras da Bahia, tornando-se um dos destinos mais procurados do país. Mas apesar do crescimento do turismo,
ainda conserva um jeito acolhedor que faz qualquer visitante se sentir bem-vindo. Logo ao chegar, uma das primeiras coisas que chama a atenção é o clima descontraído. As ruas são tomadas por pequenas lojas, cafés, restaurantes e artistas de rua, criando uma atmosfera vibrante, mas sem perder a tranquilidade característica do sul da Bahia. No centro histórico, as construções coloridas contrastam com o azul do céu e o verde das árvores. Cada esquina parece convidar a diminuir o passo, sem pressa, porque em Arraial a sensação é de que ninguém está correndo contra o relógio. No alto da vila está um dos lugares mais simbólicos da cidade, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda. Construída no século XVI, ela faz parte dos primeiros templos erguidos pelos portugueses em território brasileiro. Da praça em frente à igreja, o olhar alcança o mar. Ali embaixo está um dos litorais mais bonitos da Costa do Descobrimento. É impossível não parar por alguns minutos para contemplar a paisagem. Era impossível não imaginar como aquelas praias eram vistas pelos primeiros navegadores portugueses, mais de 500 anos atrás. Foi exatamente nessa região que começou um dos capítulos mais importantes da história do Brasil. Muito antes dos hotéis, das pousadas e dos turistas. Cada pedaço desse litoral carrega uma história muito mais antiga do que qualquer construção que vemos hoje. Esse talvez seja um dos maiores privilégios de se viajar sem pressa. Poder explorar, descobrir lugares sem precisar seguir um roteiro rígido, sem horários, sem compromissos, apenas deixando a curiosidade indicar o caminho. Mas a viagem ainda estava apenas começando. Seguindo pela Costa do Descobrimento, o próximo destino guardava um lugar que mudou para sempre a história do Brasil. Era hora de cruzar para o outro lado do rio. Diferente das pequenas travessias feitas em Caraíva, aqui quem faz a ligação é um ferry-boat. Carros, caminhões, motos, ônibus e pedestres dividem o mesmo espaço enquanto a embarcação atravessa lentamente as águas do rio Buranhém. Do outro lado, um novo capítulo da viagem estava prestes a começar. Porto Seguro aparece diante de mim. Mais do que um destino de praias paradisíacas, Porto Seguro ocupa um lugar único na história do Brasil. Foi nessa região que os portugueses chegaram em 1500, dando início a uma transformação que mudaria para sempre o destino desse território. É impossível caminhar por Porto Seguro sem lembrar desse passado. As ruas, os monumentos e o centro histórico preservam parte dessa memória que atravessou mais de 5 séculos. Minha primeira parada foi justamente na cidade histórica. No alto de uma colina, antigas construções coloniais resistem ao tempo. Casas coloridas, igrejas centenárias e ruas de pedras que fazem com que cada caminhada pareça uma pequena viagem ao passado. Entre os edifícios históricos, um dos que mais chama a atenção é a Igreja de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade. Construída ainda no período colonial, ela permanece observando o litoral praticamente do mesmo ponto onde esteve durante séculos, acompanhando as mudanças
que transformou uma pequena vila em um dos destinos turísticos mais conhecidos do país. Mas a viagem pela Costa do Descobrimento ainda reservava outro lugar especial. A poucos quilômetros dali, um pequeno distrito preserva um dos cenários mais simbólicos da chegada dos portugueses ao continente americano. Era hora de seguir para a Coroa Vermelha. À primeira vista, ela pode parecer apenas mais uma bela praia do litoral baiano. Mas basta conhecer um pouco de sua história para entender que este é um dos lugares mais importantes do nascimento do Brasil. Foi exatamente nessa região que, poucos dias após a chegada da frota portuguesa em 1500, aconteceu a primeira missa celebrada em território brasileiro. Um acontecimento que marcou o início de uma nova era para essas terras e para os povos que já viviam aqui muito antes da chegada dos europeus. Hoje, mais de 5 séculos depois, Coroa Vermelha continua sendo onde a história e natureza caminham lado a lado. E mais uma vez fiquei em um camping. Estacionei a Fioretta praticamente a poucos metros do mar. A praia de Coroa Vermelha impressiona pela tranquilidade de suas águas. Durante a maré baixa, extensos bancos de areia avançam em direção ao oceano, formando enormes piscinas naturais de águas cristalinas. O mar muda completamente de aparência ao longo do dia. Em alguns momentos, parece uma imensa lagoa. Em outros, revela sua força quando a maré volta a subir. É um cenário que convida a caminhar descalço por longas distâncias, sem destino, apenas acompanhando o vai e vem das ondas. Mas Coroa Vermelha também preserva uma forte presença da cultura indígena. Esta região continua sendo o território do povo Pataxó, que mantém viva muitas de suas tradições. Ao longo da orla, é comum encontrar artesãos produzindo peças de madeira, sementes, palha e outros materiais naturais, preservando conhecimentos transmitidos de geração em geração. É um lembrete importante de que a história deste lugar não começou em 1500. Ela é muito mais antiga. Muito antes das caravelas surgirem no horizonte, essas praias já eram habitadas por povos que conheciam profundamente cada rio, cada árvore e cada pedaço dessas costas. Enquanto caminhava pela areia, era impossível não imaginar quantas histórias passaram por este mesmo cenário. Quantas gerações contemplaram esse mesmo mar. Quantos encontros, despedidas e transformações aconteceram exatamente aqui. Viajar também é isso, entender que cada paisagem bonita guarda histórias, que muitas vezes passam despercebidas.
E com a casa novamente pronta para seguir viagem, a estrada apontava para um trecho muito menos conhecido da Bahia. Um litoral onde o movimento diminuía. As praias ficavam mais vazias e a natureza voltava a dominar completamente a paisagem. O próximo destino seria a praia de Guaiú, na pequena ponta de Mojiquiçaba. Quanto mais eu avançava pelo litoral sul da Bahia, mais a paisagem parecia desacelerar. As grandes barracas de praia davam lugar a pequenas comunidades. O trânsito praticamente desaparecia, e a natureza voltava a ocupar o espaço que sempre foi dela. Foi assim que cheguei à praia de Guaiú, na pequena ponta de Mojiquiçaba. Um lugar que muita gente passa sem sequer imaginar que existe. Talvez seja justamente esse anonimato que preserve tanto o seu encanto. Ali não encontrei praias lotadas. Não havia música alta. O que encontrei foi exatamente o oposto. Uma longa faixa de areia praticamente deserta. O som constante das ondas e uma paz que parece cada vez mais rara encontrar. Às vezes caminhava por vários minutos sem cruzar com ninguém. Era como se aquela imensidão de areia tivesse sido reservada apenas para mim naquele dia. São nesses momentos que a viagem deixa de ser apenas uma sequência de destinos. Ela se transforma em uma experiência, em uma oportunidade de simplesmente estar presente, sem notificações, sem compromissos, sem a sensação de estar em outro lugar, apenas ali, caminhando sem rumo pela beira do mar. Guaiú conserva uma beleza quase intocada. Os coqueiros acompanham boa parte da praia, criando uma paisagem típica do litoral baiano. Em outros trechos, pequenos riachos encontram o oceano, formando cenários onde a água doce e a água salgada convivem lado a lado. São detalhes que tornam a paisagem ainda mais rica. Enquanto explorava a região, era impossível não pensar como ainda existem lugares assim no litoral brasileiro. Guaiú continua oferecendo algo cada vez mais valioso: o silêncio. Viajar de motorhome permite descobrir lugares como esse. Muitas vezes eles nem aparecem entre os principais roteiros turísticos, mas acabam se tornando algumas das melhores lembranças da vida. Porque são autênticos. Não existem fila para fazer uma fotografia, não há disputa para melhor lugar na areia, existe apenas espaço. Espaço para caminhar, para respirar, para ouvir apenas o som da natureza. No dia seguinte, a estrada voltaria a acompanhar o litoral. O próximo destino seria Belmonte, uma cidade tranquila às margens do encontro entre o rio Jequitinhonha e o Oceano Atlântico, onde mais uma vez a natureza e a história se encontrariam pelo caminho.
De um lado, o Oceano Atlântico, do outro, um dos maiores rios do Brasil, que percorre mais de 1.000 quilômetros desde a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, até encontrar o Mar Baiano. É justamente esse encontro entre rio e mar que moldou a história da cidade. Durante séculos, Belmonte foi um importante porto fluvial, responsável pelo escoamento da produção agrícola do interior, especialmente durante o auge do cacau, quando a região viveu um dos períodos mais prósperos de sua história. As ruas preservam construções antigas que ainda carregam marcas desse passado. Casarões coloniais, igrejas e praças contam silenciosamente a história de uma época em que embarcações chegavam diariamente carregadas de mercadorias e riquezas. Hoje, o movimento é bem diferente. Em vez do intenso comércio, o que se encontra é uma cidade pacata, onde pescadores saem cedo para o mar, moradores conversam nas calçadas e o ritmo da vida segue ditado pelas marés. Poucos lugares proporcionam uma paisagem tão interessante quanto essa, onde dois mundos completamente diferentes se encontram. E depois de explorar suas ruas históricas e contemplar o encontro entre o rio e o mar, é hora de seguir viagem. Continuar nossa jornada pelo litoral baiano em busca dos próximos cenários que fazem da Bahia um dos estados mais fascinantes do Brasil. Antes de chegar a Itacaré, eu já tinha ouvido muitas pessoas dizerem que ali estavam algumas das praias mais bonitas da Bahia. Estacionei a Fioretta em uma rua tranquila, bem próximo ao centro. E aquele seria meu lar pelos próximos dias. Uma das vantagens de viajar de motorhome é justamente essa liberdade. Quando encontramos um lugar acolhedor, podemos simplesmente desacelerar e aproveitar sem pressa. Minha primeira parada foi na Praia da Coroa, a praia urbana de Itacaré, localizada bem ao lado do centro histórico. À primeira vista, uma característica chama a atenção. A água tem um tom mais escuro do que em outras praias da região. Isso acontece porque bem próximo dali está a Foz do Rio de Contas, um dos maiores rios da Bahia, que leva sedimentos e matéria orgânica para o mar, alterando naturalmente a coloração da água. Apesar disso, o cenário continua muito bonito, cercado por coqueiros, embarcações de pescadores e pelo clima descontraído da cidade. Mas foi nos dias seguintes que Itacaré revelou aquilo que realmente a tornou famosa:
Diferente de muitos destinos do litoral brasileiro, várias das praias daqui permanecem preservadas graças à Mata Atlântica, que ainda cobre grande parte da região. Em vez de avenidas à beira-mar, o acesso acontece por trilhas curtas, que atravessam a floresta até revelar paisagens que parecem escondidas do mundo. Comecei explorando a Praia do Resende, uma pequena enseada de águas claras e cercada por coqueiros. Logo ao lado está a Praia da Tiririca, conhecida pelas boas ondas que atraem surfistas durante praticamente o ano inteiro. Seguida pela mesma trilha, cheguei à Praia da Costa, mais isolada e tranquila, perfeita para quem busca silêncio e contato com a natureza. E um pouco mais adiante, encontrei a Praia da Ribeira, uma das mais bonitas da região. Era fácil entender por que tanta gente se apaixona por Itacaré. O destino consegue reunir aventura, natureza preservada e uma atmosfera descontraída que faz qualquer visitante querer ficar mais um pouco. Mais do que apenas belas praias, Itacaré oferece uma rara sensação de equilíbrio entre turismo e preservação. Mesmo sendo um dos destinos mais procurados do sul da Bahia, ainda é possível encontrar cantos silenciosos, onde o único som é o das ondas quebrando na areia e o canto dos pássaros vindos da floresta. E foi exatamente isso que fez esses dias por aqui serem tão especiais. A sensação de descobrir um pedaço da Bahia onde a natureza continua sendo a verdadeira protagonista. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Depois de percorrer centenas de quilômetros pelo litoral baiano, cheguei a um dos destinos mais isolados de toda a viagem, Mangue Seco. E dessa vez, eu não estava sozinho. Nessa parte da jornada, contei com a companhia de Marcela, que embarcou comigo para conhecer um dos lugares mais curiosos e preservados de toda a costa da Bahia. Mangue Seco está localizado no extremo norte do estado, exatamente na divisa entre Bahia e Sergipe. Apesar de pertencer à Bahia, o acesso mais fácil acontece justamente pelo estado vizinho. Foi por lá que chegamos. Bastou uma rápida travessia de lancha de menos de 10 minutos para desembarcar no pequeno povoado. Assim que desembarcamos, a sensação era de ter deixado o mundo moderno para trás. As ruas são de areia, praticamente não circulam carros comuns e o ritmo da vida parece seguir em outro relógio. Tudo acontece sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado. Caminhando pelo povoado, é impossível não perceber como a natureza domina a paisagem. De um lado, o Rio Real marca a divisa entre a Bahia e Sergipe. Do outro, um imenso campo de dunas encontra o Oceano Atlântico, criando um cenário impressionante onde areia, coqueirais e mar se misturam em perfeita harmonia. Talvez seja justamente esse isolamento que torne Mangue Seco tão especial. Em um mundo cada vez mais conectado, ainda existem lugares capazes de transmitir a sensação de estarmos completamente fora do sistema. E ali, caminhando entre ruas de areia e dunas gigantes, essa era exatamente a sensação que eu tinha. Um lugar onde o silêncio, a simplicidade e a força da natureza
continuam sendo os verdadeiros protagonistas. Depois dessa despedida do litoral baiano, era hora de mudar completamente de cenário. A próxima etapa da viagem me levaria para o coração da Bahia, onde montanhas, canyons, cachoeiras e paisagens espetaculares aguardavam na Chapada Diamantina. Lençóis com suas ruas de pedra, casários coloniais e atmosfera tranquila, preserva o legado da época, em que a região viveu a febre do diamante. Caminhar por suas ruas é como voltar ao tempo, enquanto cada esquina revela um pouco da história dos antigos garimpeiros que transformaram essa pequena cidade em um importante centro econômico no século XIX. Mas a Chapada Diamantina vai muito além de Lençóis. A cada estrada percorrida surgem novas paisagens e novos cenários que parecem pertencer a outro país. Um território onde serras, rios cristalinos e formações rochosas esculpidas ao longo de milhões de anos criam uma das maiores concentrações de belezas naturais do continente. Seguimos então para o Vale do Capão, um dos lugares mais conhecidos da Chapada. Cercado por montanhas imponentes, o pequeno vilarejo conquistou a fama pelo estilo da vida simples, pela forte conexão com a natureza e por atrair pessoas de diferentes partes do mundo em busca de tranquilidade. É também dali que parte a trilha para um dos cartões postais mais famosos da Bahia, a Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil. Nossa viagem continuou até Mucugê, considerado uma das cidades históricas mais bonitas da Chapada Diamantina. Suas construções preservadas, ruas silenciosas e o cenário cercado por montanhas fazem parecer que o tempo desacelerou. E por fim chegamos a Igatu, um lugar único conhecido como a Machu Picchu brasileira. Encerrar essa jornada pela Bahia, na Chapada Diamantina, foi a melhor forma de mostrar a incrível diversidade desse estado. Em poucos dias saímos das praias tropicais, falésias, para um universo completamente diferente, dominado por montanhas, cavernas, rios cristalinos
e cidades históricas. Uma prova de que a Bahia vai muito além do litoral e guarda no seu interior alguns dos cenários mais extraordinários de todo o Brasil.